Olá, turminha do nono ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje vamos dar continuidade ao assunto visto da última atividade, que foi circunferência e círculo. Só que hoje nós vamos abranger como se calcula a área do círculo. Só para a gente relembrar um pouquinho, para a gente calcular o comprimento da circunferência, nós podemos utilizar uma dessas fórmulas, que seria C igual a π vezes D, ou C igual a 2 vezes o π vezes R. Lembrando que o D seria o diâmetro, que o diâmetro é a mesma coisa do que 2 vezes o raio. E o π é uma constante que nós atribuímos o valor de 3,14. Aqui, as partes de uma circunferência. Relembrando, a corda é o segmento de reta que nós passamos em qualquer parte do círculo ou da circunferência que ele passa por 2 pontos na extremidade. O diâmetro, ele já tem que passar em 2 pontos na extremidade e passar em cima do ponto central da circunferência. E o raio é saindo do ponto central até a extremidade da circunferência. Qualquer lugar, qualquer ponto da extremidade, esse que seria o raio. Por isso que nós dizemos que o diâmetro é a mesma coisa do que 2 vezes o R, que seria de raio, porque tá aqui, ó. Aqui nós temos um raio e aqui outro. E esse segmento completo seria o diâmetro. Arco. O arco é uma parte da circunferência delimitada por 2 pontos, que está aqui, ó. Nós temos o ponto A, o ponto B. Temos o segmento de reta que passa pelo ponto A, saindo do ponto central da circunferência, e outra também que sai do ponto central da circunferência e passa pelo ponto B. Essa parte aqui, nós falamos que é o arco menor. E a outra parte da circunferência, a gente chama de arco maior. Agora, ângulo central. Esse ângulo central é o ângulo formado pelo arco, igual nós temos aqui, ó. O arco que foi formado pelo ponto B até o ponto A. Essa abertura aqui, ela tem a mesma medida do que esse ângulo, tá? Então, nós podemos falar que o ângulo é igual ao arco AB. Agora, ângulo escrito. O ângulo escrito é aquele que o vértice está em qualquer ponto da circunferência. Igual aqui, ó, que nós temos um ponto. E o vértice está aqui, ó. Então, ele sai desse ponto e passa pelo ponto A e ponto B. Aí, aqui nós temos um arco. E aqui nós temos o ponto central. Se a gente passar um segmento de reta do ponto central até A e do ponto central até B, nós teremos o quê? Nós teremos aqui um ângulo. Se esse ângulo a gente der a medida de 60 graus, nosso ângulo escrito será o quê?
a metade, 60 dividido por 2. Então, nós teremos um ângulo inscrito de 30 graus. Então, lembre, turma, que o ângulo inscrito é sempre a metade do ângulo que foi formado pelo arco. Então, por isso que a gente fala, ó, o ângulo é igual a o arco, né, AB dividido por 2. Aqui tem um exemplo, ó. Determine o valor do ângulo, sabendo que o arco AB mede 60, igual aqui, ó. Nós temos que esse arco mede 60 graus. Ó. Aqui nós temos, então, um ângulo central de 60 graus. Quanto vai valer aqui? Então, nós temos, ó, o ângulo é igual ao arco AB dividido por 2, que vai ficar 60 dividido por 2 igual a 30. Então, nosso ângulo inscrito é igual a 30 graus. Setor circular. Esse setor circular nada mais é do que a região formada pelo arco. Formado esse arco e o ângulo central. Aqui, ó, o raio, nós temos o raio. Então, esse setor circular nada mais é do que a parte formada pelo arco. Coroa circular. Imaginem uma circunferência dentro da outra, tendo o único centro, único ponto central. Essa área aqui, ó, nós vamos chamar do quê? De coroa circular. Aí tá, ó, coroa circular, uma circunferência inscrita em outra circunferência. Ou seja, duas circunferências concêntricas, que seria mesmo centro, a região plana delimitada por elas é chamada de coroa. Agora, vamos ver como se calcula a área do círculo. Para a gente estar calculando a área do círculo, nós utilizamos a fórmula A é igual a π vezes R ao quadrado, onde que o π é uma constante, que nós utilizamos o valor de 3,14, e o R é o raio. Ó, vamos deduzir a fórmula. Para a gente chegar nessa fórmula aqui, como que é? Nós temos um círculo. A gente observa que esse círculo tem quantas partes ao total? 8. 5, 6, 7, 8. E para a gente calcular o comprimento de um círculo ou de uma circunferência, nós utilizamos o quê? C igual a 2 vezes π vezes R. Agora, se a gente pegar metade dessa circunferência e colocar para a gente achar o comprimento, igual aqui, ó, nós temos o quê? Meio círculo, ó, 1, 2, 3, 4. Em cima, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a gente observa o quê? Que esse círculo nós formamos um paralelograma. E para a gente calcular a área de um paralelograma, o que seria? Base vezes altura. Só que aqui nós podemos utilizar o quê? O comprimento do círculo. Só que, como nós temos aqui metade de uma circunferência, então o que a gente vai fazer? Vai usar 2 vezes π vezes R dividido por 2. Por quê? Essa fórmula é do comprimento total. Como nós só utilizamos metade de comprimento, que seria a base do paralelograma, então por isso dividido por 2. Vezes o quê?
a altura, que seria o R, que seria o raio aqui, ó, essa parte. Então, aqui, como que a gente pode estar simplificando? Ó, o 2 a gente corta, aí vai ficar π vezes R vezes R, R ao quadrado. Então, nós podemos dizer que a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Tudo bem, turminha? Conseguiram entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Foi colocado aqui um exemplo. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Para a gente estar calculando, a gente utiliza a fórmula. A área é igual a π vezes R ao quadrado, onde π é 3,14 e o raio, que é 3, então vai ser o quê? 3 ao quadrado, que vai ficar 9. Então, a área, nós temos 28,3 centímetros ao quadrado. Aqui tem um outro exemplo. Calcule a área do setor circular representado na figura abaixo, sabendo que o raio da circunferência mede 5 centímetros. Como ele está pedindo a área do setor circular, seria essa daqui, ó. Nós sabemos que é 100 graus. A princípio, o que nós vamos ter que fazer? Calcular a área total, para depois a gente calcular essa parte. Então, se a gente aplicar a fórmula da área, nós encontraremos que a área total é 78,5 centímetros ao quadrado. Depois que nós encontramos, a gente sabe que uma volta completa tem quantos graus? 360 graus. Então, 360 graus equivale ao total da área, 78,5 centímetros ao quadrado. Agora, 100 graus equivale a quanto da área? Então, aqui nós iremos aplicar a regra de 3, que chegaremos a um valor de x igual a 21,80. Então, a área do setor circular correspondente aos 100 graus representa 21,80 centímetros ao quadrado. Então, turminha, hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima atividade.